nós temos no calendário litúrgico, né, dias próprios para cada santo. E às Sim. vezes no mesmo dia, mais de um santo nós comemoramos, né? Comemoramos o seu exemplo, a sua história. Se for o caso, seus escritos também são fonte de consulta para a nossa espiritualidade. Mas uma coisa eles têm em comum. Eu acho que talvez seja essa data nos promova, possa nos promover esse momento de reflexão, que seria o que eles têm em comum, né? O que será que todos os santos, todos aqueles que estão nos céus, e acredito que também o senhor pode até responder se nesses todos os santos estão incluídas as santas almas do purgatório e os santos que caminham ainda neste mundo, né? Os separados que estão caminhando nesse mundo. Se são todos esses santos. E se são todos esses santos, o que os santos que chegam aos céus têm em comum que a gente pode aproveitar para a nossa caminhada de santidade aqui na Terra? Então temos duas perguntas Sim, diferentes, né? Então, logo para Se a primeira encaixam, né? pergunta, né? De quem se trata quando nós falamos sobre todos os santos, né? Isso. Obviamente, nós logo lembramos daqueles santos que a Igreja nos apresenta e, como você falou, no calendário litúrgico, nós apresentamos também na liturgia na qual se comemora uma memória, uma festa ou até uma solenidade, se fosse caso, por exemplo, de Nossa Senhora ou de São José, né? Mas, além deles, proclamados pela Igreja como santos, nós entendemos, estão mencionados também, no meio de todos os santos, também aqueles que não foram pronunciados pela Igreja como santos da Igreja Católica, e sim são pessoas que já passaram pela purificação no purgatório e chegaram à vida eterna. Ou seja, todas as pessoas que já hoje se encontram na presença de Deus. Estes são todos os santos exatamente que nós comemoramos. E é interessante, né, de olhar que, claro, na nossa conferência episcopal do Brasil colocou a comemoração de todos os santos para o domingo depois do dia 1º de novembro. Mas no próprio calendário, todos os santos deveriam se comemorar no dia 1º de novembro. No mundo inteiro é comemorado nesse dia, não é isso? Sim, se não se esse mundo E inteiro, aí por depende de exemplo, na minha terra, na Polônia, é no dia 1º de novembro. Sim. E logo no dia seguinte, todos os fiéis falecidos. Com isso, o que nós entendemos? Que alguns já chegaram para o céu. Todos os santos. As pessoas já partiram deste mundo, passaram também pela purificação no purgatório e eles já se encontram no céu, zelando por nós, pedindo nas nossas intenções, né? E no dia 2, lembramos daqueles que ainda estão no processo, caminhando no momento exatamente de purificação. E uma curiosidade, eu acho que vale a pena destacar que no meio dessas pessoas que consideramos todos os santos, podem já ser colocados, inseridos no meio dessas pessoas, também nossos familiares, avós, bisavós, que nós acreditamos que já talvez encerraram o tempo de purificação e se encontram na presença de Deus. Não precisa ser alguém realmente pronunciado pela Igreja ou anunciado pela Igreja como um santo. Podem ser também nossos próprios familiares, amigos. Claro que nós não sabemos se isso já aconteceu. Por isso, também não podemos parar de rezar na intenção. Almas, né? Mas fazendo um pedido tipo, se você já está lá no céu com Deus, peça na minha intenção. Eu posso dirigir esse pedido a meu avô falecido, minha avó, outras pessoas, né, que eu considero já pessoas que viviam bem neste mundo e que, na minha visão, de repente, elas já chegaram para o céu. Mas é bom também dizer, mas se você ainda não chegou, então um dia você vai rezar, mas hoje eu rezo por você,
para que Deus te proporcione a vida eterna quanto antes, né? Então essa é a questão do dia da primeira pergunta. A segunda segunda, o que nós podemos, o que todos os santos podem nos ensinar, né? O que todos eles têm em comum, que a gente pode usar para nossa vida, para a gente chegar lá, né? Porque acaba que essa data, segundo o que o senhor acabou de explicar, nada mais é do que a comemoração da salvação conquistada por Jesus, né? Porque sim. Eles só estão lá graças, primeiramente, ao sacrifício do Senhor. Então, claro, pode-se falar várias coisas, mas uma coisa eu acho muito interessante para falar sobre isso é que eles aproveitaram da graça que Deus deu para cada uma dessas pessoas. Aproveitaram, ou sabiam aproveitar, ou vivendo neste mundo, lutaram para que aquilo que próprio Deus investiu em cada uma dessas pessoas não seja perdido. Então eles todos eles chegaram a graça. Exatamente. Falamos isso no outro programa, né, que a salvação se chega não apenas com nosso esforço humano. Nós não podemos dizer que, porque às vezes tem esse conceito, a pessoa era boa, fazia coisas boas, então já é suficiente para ela chegar para o céu. Que seja claro que não é suficiente. Não é suficiente. A pessoa tem que, de fato, fazer seu esforço, mas entendendo que esse esforço tem que se unir com o esforço do próprio Jesus em prol de todos nós. Aí sim. Porque senão vira soberba, né? Soberba, mas aí simplesmente as pessoas pensam às vezes que o céu é um lugar que existe independente do próprio Deus. É como se fosse um lugar, imaginamos um apartamento que se chama céu, aí Deus chega lá, ele entra lá e fala bom dia, agora eu vou ficar aqui, depois outros batem e falam também vamos entrar aqui, e todo mundo estamos no mesmo lugar. Não é assim, não. O céu é estar com Deus plenamente. Isso é o céu. O melhor que pode acontecer na nossa história é nos unir com o próprio Deus na comunhão que Ele deseja para nós, a qual Ele nos convida. A isso se chama o céu. Por isso, nós precisamos chegar a esta realidade colaborando, repito de novo, com a graça de Deus. Só Ele mesmo consegue nos levar a Ele mesmo. E todos os santos, né? Todas essas pessoas, nossos antepassados, outros, né, também nossos irmãos, podemos dizer, mais velhos na fé, passaram exatamente por essa experiência, para chegar exatamente à vida eterna. Sobre essa questão, o senhor acabou de falar, né, que todos os santos aproveitaram a graça, né, não perderam tempo, né, não perderam a sua caminhada aqui com as coisas no mundo, eles conseguiram recorrer a graça de Jesus para a salvação. Aí eu fico pensando, eu faço às vezes um paralelo com São Pedro, que é um santo conhecido, um santo dos altares, o primeiro Papa, e Judas Iscariote, que pelo que diz os evangelhos, não alcançou a santidade. E ambos traíram, ambos cometeram a traição, né? Traíram Jesus Cristo. Parece, não sei se... Agora eu acho que a minha pergunta perde um pouco até poderia ser formulado de outra forma, mas eu vou tentar melhorar isso aqui. Parece que Jesus, ele ofereceu a oportunidade para Pedro, e Pedro aproveitou essa oportunidade de se recuperar, né? Porque Pedro traiu, e depois Jesus, né, ressuscitado, pergunta a Pedro, tu me amas? E ele confessa o seu amor. Sim. E pelo que o senhor acabou falando, Judas traiu, mas não aproveitou. Jesus deu essa oportunidade? Então, será que Jesus deu essa oportunidade, ou ele fez diferenciação? Sim, porque Jesus fala assim Jesus fala para Judas assim, faça alguma coisa desse tipo, faz o que você tem que fazer. Sim. E parece que não deu oportunidade. Não, na verdade, eu primeiro penso assim, precisamos distinguir as duas traições como coisas muito, muito diferentes, né? O Pedro, ele negou de conhecer Jesus. Ou seja, ele falou naquele momento de provação, eu não conheço Jesus. Mas ele não fez nada que poderia prejudicar o próprio Jesus.
E do jeito que Judas... o senhor falou também, não foi premeditado, né? Sim, sim, Parece sim, que sim. Pedro foi ali Foi no no medo momento, ali. exatamente. E no caso do Judas, ele falou: eu conheço Jesus e posso levar vocês ao encontro com Jesus para os objetivos de vocês. E ele imaginava que não vai ser nada bom. Sabia que estes eram inimigos de Jesus. Então, sabia que neste momento a ação deles seria agredir ou prejudicar a pessoa de Jesus. Então, já temos aqui neste ponto uma gravidade Uma diferença muito diferente, grande, né? muito grande entre uma e outra traição, né? Segundo, daquilo que a Sagrada Escritura fala, Judas, depois de fazer isso, realmente até se arrependeu depois, mas não temos nenhuma colocação que afirmaria que ele procuraria Jesus. Diz que ele chorou amargamente, não é isso? Não, Pedro chorou amargamente. Sim, foi Pedro. Mas Judas voltou para os sacerdotes, oferecendo, quer dizer, devolvendo o dinheiro, querendo para que, imaginamos, Jesus seja solto, o que não aconteceu. E ele, neste desespero, não procurou Jesus, não procurou os apóstolos. Ele foi fora, talvez, da cidade, algum outro lugar onde se enforcou. Isso que fala a Sagrada Escritura. O Pedro, mesmo que errou, ele demonstrou arrependimento e depois continuou junto com os apóstolos, ou seja, estava enfrentando desta situação muito incômoda de saber que falhar, porém, por outro lado, saber que não tem o que procurar. Preciso estar perto dos meus irmãos, porque eu preciso também ter Jesus na história da minha vida. E isso entramos aqui numa situação, né? Muito diferente e numa situação exatamente o que quer fazer o nosso inimigo conosco. Né? A diferença, ainda podemos dizer de outra maneira, a diferença entre a ação do Espírito Santo na nossa vida e a ação do inimigo. O inimigo quer que nós, olhando a nossos pecados, nos condenemos. Olha o que você fez, como foi isso horrível, você não presta, a misericórdia de Deus não adianta, você é mau, tudo mais. Esse tipo de pensamento para que a pessoa se condene a si mesma. A pessoa não busque o arrependimento, não busque Jesus. Não, porque né? exatamente o incentivo do inimigo é para que a pessoa se condene, afaste de Deus e dê fim como se fosse para a sua história. Seria mais ou menos o que Judas fez. Né? Exatamente o que fez Judas. Quando a ação do Espírito Santo é para que nós, reconhecendo os nossos pecados, descobramos a necessidade da misericórdia de Deus, vendo a nossa limitação, humildade, que nós possamos ver que precisamos de fato aqui Deus e da misericórdia dele. E isso faz toda a diferença, e eu acho que tanto um como o outro, pensando de Pedro ou de Judas, eles poderiam realmente colaborar com a graça de Deus. Um colaborou, outro não. E exatamente por isso, o destino de um era se juntar com todos os outros santos, e Judas, claro, é difícil aqui fazer um juízo sobre ele, mas o conceito comum é que ele foi condenado. Foi um momento quando o próprio Jesus falou que ai daquele que trair, né, que melhor seria para ele não tivesse nascido. O que quer dizer? Que se ele não tivesse nascido, ele não seria condenado, quer dizer, viver eternamente sem Deus. Né? Então seria melhor nunca existir, né? Nesse sentido. Então podemos pensar que, infelizmente, o destino de Judas não foi nada bom. Então, nesse caso, os dois poderiam ter sido perdoados. Sim. Só que Judas não fez, não foi ao encontro de Jesus. Isso lembra também aquela questão, nós já até comentamos aqui em outro programa, do pecado contra o Espírito Santo, né? Quando a gente se fecha... Isso mesmo, é isso que eu acabei de falar, que exatamente tá na Bíblia, né? Que não existe como... esse pecado não tem como expiar, exatamente porque não é porque Deus não vai perdoar, porque a pessoa não se aproxima
Ao de contrário, Deus para abraçar podemos a até dizer, misericórdia. a pessoa se fecha para a ação da graça de Deus, entendeu? Porque isso é aquilo que você falou antes, né? Sobre No a começo. busca exatamente da santidade, é uma coisa comum, não é fácil, sabemos das nossas limitações, não sei. Carol, aqui você está representando a juventude, é fácil, sendo jovem, procurar a santidade? Não, não é fácil. O que é mais difícil? Fala um pouco, partilha aqui. Eu acho que os ambientes, né? Principalmente o ambiente escolar, Uhum. né? Porque a maioria dos jovens de hoje em dia não querem saber de nada disso. Sim, sim, sim. E aí, um jovem diferente que quer buscar a santidade acaba Sim, sim. estando Numa situação excluído. isso mesmo, mas isso não significa que também nós não podemos nos esforçar e mesmo remando para esse contrário, né, do que todo mundo contra a maré do mundo, não? exatamente. Sim. Ainda se consegue fazer isso e acho que Consegue. a tua particular e o teu envolvimento, eu sei que você é coroinha, também ajuda, né? Ajuda muito. Esta amizade, né, com pessoas que pensam de uma maneira parecida, buscam os valores parecidos, né? Ajuda, não ajuda? Ajuda Ela muito. tem os jovens lá, os Sim, jovens que os são jovens. caminham com Jesus, né? Sim, sim, Exatamente, sim. graças a E Deus. a ajuda dos pais também é importante, né, Marcele? Para que realmente se possa dar força àqueles jovens na caminhada, na busca da santidade, né? Sim. Mas ela nos ajuda bastante. Também? A Carol, sim. Ah. A gente fica em cima dela o tempo todo, né? Das duas, né? Para buscar, para estar sempre na igreja e tudo. A outra também é do Ministério de Música lá da igreja. E elas também nos ajudam bastante nessa busca da santidade. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Graças a Deus, porque nesse esforço mútuo é que nós chegamos um dia à meta definitiva. Que Deus abençoe todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre sempre seja seja louvado.